vencimentos. E está connosco em estúdio António Vicente, Presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Estes cortes são aplicados também a outros trabalhadores do Estado. Acredita no resultado favorável destas ações judiciais para contestar os cortes? Boa tarde, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Antes de mais dizer que nós já colocámos ações judiciais visando impugnar os cortes que foram feitos nos vencimentos em 2011, dos quais ainda não temos qualquer notícia sobre a sua decisão. E para este ano, como em 2012, temos a manutenção desses cortes nos vencimentos que foram operados em 2011, ao que foi acrescida a eliminação nos subsídios de férias e subsídios de Natal. Naturalmente, nós não podíamos optar por outro caminho que não fosse o judicialmente também impugnar estes cortes nos vencimentos e estas eliminações dos subsídios de férias e de Natal. Mas que esperança tem agora nesta nova ação judicial, uma vez que não obtiveram qualquer resposta em 2011? O não termos obtido qualquer resposta, nós estamos a interpretar como um bom sinal, porque nós optámos por argumentos jurídicos um pouco diferentes daquilo que foi seguido pela maioria das outras organizações de que nós tivemos conhecimento. Nós, no fundo, apostámos, para além das questões da constitucionalidade, por também levantar questões de legalidade nas próprias medidas que foram enfocadas. Este ano a nossa intenção é apostar também nesse caminho e explorar alguns argumentos que julgamos poderão ser mais sensíveis aos decisores, neste caso aos decisores judiciais, que possam olhar para as nossas ações. Estamos certos que não é um caminho fácil, que no contexto em que vivemos estas ações não verão algumas resistências, mas julgamos que a razão poderá estar do nosso lado. Estamos convictos de que, sem tentar, nunca o saberemos e, provavelmente, quem sabe, poderemos ter sucesso. Há outro assunto também que os preocupa, o financiamento das instituições do ensino superior. Que consequências estão a ter no ensino o corte dos últimos anos no financiamento? Estes são cortes que já vêm, pelo menos desde 2005, que colocam as instituições em dificuldades já muito grandes neste ano de 2012. Mas que dificuldades estão a sentir na prática as instituições? Por exemplo, os projetos que decorriam, que os docentes tinham os seus projetos de investigação, muitos deles estão parados, outros têm falta de recursos até para poderem ser implementados. Estamos a falar até de próprias condições materiais para a execução desses projetos. Há também isso casos... está a refletir-se na qualidade do ensino? Neste momento a qualidade do ensino e da investigação está colocada em causa efetivamente, e não é apenas uma questão de conversa. Há inclusivamente cursos, por exemplo, que não abriram porque os docentes estão tão sobrecarregados de trabalho e de tarefas que têm de desempenhar que não tiveram possibilidades de dar respostas a outro tipo de exigências. E quando chegamos a este ponto, em que inclusivamente são os próprios reitores de algumas universidades que já o tornaram público, que se estes cortes se mantiverem no próximo ano, fará com que algumas instituições vivam dias muito difíceis e possam mesmo fechar. A realidade é mesmo esta. Os docentes já estão num ponto limite em que, com a quantidade de tarefas, de carga burocrática que é feita e com a eliminação dos recursos e das condições que tornariam possíveis, pelo menos ao ensino superior, manter aquilo que é o mínimo de qualidade exigível ao nível do ensino e ao nível da investigação, naturalmente que nós não podemos esperar que o ensino superior cumpra com o papel que o país espera deste mesmo ensino superior e desta investigação. Mas o que é que pretendem fazer para alertar mais uma vez para esta situação? Começar por chamar a atenção dos responsáveis, dos principais responsáveis, de que estas medidas têm de ser medidas ponderadas, em que naturalmente é preciso ter em conta as implicações que daqui possam resultar. E estas implicações têm de ser implicações vistas não apenas à luz do corte pelo corte, mas tendo em conta uma noção de utilidade das medidas que se vão propor e da produtividade que daí resultam. Por exemplo, uma das medidas que nos preocupa é um excesso de tarefas burocráticas, de contextos que são criados que vão desviando os docentes e os investigadores daquilo que seriam as suas tarefas normais e habituais e que são expectáveis. É comum ouvirmos entre colegas que passámos o dia inteiro a fazer um conjunto de tarefas, chegámos ao final do dia e parece que nada daquilo serviu para nada. Foi um conjunto de papéis que tivemos de preencher, de relatórios que tivemos de fazer, mas no fim de contas, com estes condicionamentos que vamos vivendo, acaba por não se traduzir em nada produtivo. E a questão parece-me que hoje também passa muito por aqui. Mais do que falarmos em cortes ou do que falarmos em simplesmente reduzir custos, é preciso efetivamente olharmos para a questão da produtividade e vermos até que ponto é que as medidas que estamos a implementar, que as regras que estamos a escolher, visam efetivamente aumentar a produtividade. Por exemplo, se falarmos nesta questão da meia hora, do aumento do horário de trabalho, acho que a primeira questão que se tem de colocar é se esta meia hora vai efetivamente aumentar a produtividade do trabalho. Porque se não aumentar a produtividade do trabalho, esqueçam esta medida. Optem por outra coisa que seja efetivamente mais interessante. António Vicente, muito obrigada. Um bom fim de semana. Obrigado, igualmente.